Essa é a nossa quarta aula do curso preparatório de qualificação dos candidatos e as candidatas e suas assessorias, do Cidadania e do PSDB, promovido pelo Instituto Teotônio Vilela e pela Fundação Astrogildo Pereira. Nós já tivemos uma visão geral da conjuntura política no primeiro dia, depois a questão da prática parlamentar por dois experientes parlamentares. Ontem tivemos um ótimo debate sobre marketing, estratégias de comunicação e redes sociais, e hoje o nosso tema é legislação eleitoral. Eu fui vereador, deputado estadual e 2 vezes deputado federal. Na minha visão, o mandato é uma extensão da campanha. O que a gente faz na campanha é o retrato do que a gente pretende fazer no mandato. Não vale a máxima de uma presidente da República que falou certa vez que a gente faz o diabo para ganhar a eleição. Não vale a pena fazer o diabo se quer coerência entre a campanha e o perfil, o rosto do mandato, seus compromissos éticos, políticos, ideológicos. Há que se cuidar bem da campanha nos aspectos da legalidade. A democracia é o império da lei, não é a anarquia. A Constituição e as leis balizam a vida social, a vida econômica, a relação entre as pessoas, e também assim nas eleições, na vida partidária, na vida congressual. Então, eu aconselharia a todos os nossos candidatos a observarem rigorosamente o que determina a lei, até porque os instrumentos de controle estão cada vez mais sofisticados e pode-se ganhar e não levar. Há muitos exemplos de cassações de mandato por infrações cometidas ao longo da campanha. Para discutir isso, nós queria frisar que nós temos 1.441 inscritos entre assessores, candidatos e candidatas, tanto do Cidadania quanto do PSDB, e eu queria frisar, antes de iniciar o nosso debate, que os faltantes, aí faltam 210 pessoas para responderem à pesquisa. Está no chat, é muito importante esse banco de dados para a gente conhecer e analisar depois o perfil do nosso público. Bem, para discutir a legislação eleitoral, nós temos o privilégio de contar com 2 grandes especialistas. A doutora Marilda Silveira é doutora em Direito pela UFMG, doutora e mestre em Direito Administrativo pela UFMG, coordenadora do IDP Online, professora dos cursos de graduação e pós-graduação da EDP-IDP, membro do IBRAD, da ABRA-DEP e das comissões de Direito Administrativo e Eleitoral da OAB Distrito Federal. Foi assessora jurídica de ministros e da presidência do TSE e nome cogitado diversas vezes para assumir uma cadeira no Tribunal Superior Eleitoral, dada a sua expertise e o respeito que ela tem dentro do meio jurídico. Dr. Arlindo Fernandes é consultor legislativo do Senado Federal, servidor público, nas áreas de direito constitucional e eleitoral desde 1996. Advogado e especialista em direito constitucional e em ciência política. Então, nós teremos certamente um bom debate, uma grande aula, e eu queria abrir, então, sem me alongar mais,
passar para o doutor Arlindo Fernandes, que vai fazer um guarda-chuva, uma apresentação mais ampla sobre o sistema político e eleitoral brasileiro. Com a palavra, então, o senhor doutor Arlindo Fernandes. Boa noite, deputado Marcos Pestana, coordenador do nosso debate, moderador e representante aqui das fundações que promovem esse evento. Boa tarde, a professora Marilda Silveira, minha colega de debate de hoje. Eu queria só antes apresentar a todos os que estão participantes que nós fizemos uma divisão de tarefas, eu e a doutora Marilda, e eu vou falar sobre os sistemas políticos, sistemas eleitorais, e focar basicamente no sistema eleitoral brasileiro e, ao fim, mencionar o que houve de mudança no sistema eleitoral brasileiro, especialmente nas eleições para deputado federal e deputado estadual, que é a matéria, o objeto de boa parte das pessoas que participam desse curso, incluindo, claro, aqui deputado distrital aqui no Distrito Federal. E a doutora Marilda vai falar em seguida sobre questões de campanha, propaganda e financiamento. Não é? Eu quero pedir ao João Rodrigues, nosso coordenador técnico, que quando eu falar 20 minutos, me avise, para que eu possa endereçar as conclusões, porque a ideia é que cada um fale 20 minutos, menos de meia hora, para sobrar tempo para que algumas das questões, que devem ficar muitas questões pendentes, algumas das questões nos sejam apresentados, né? Eu queria considerar, inicialmente, que a democracia, que é o regime pelo qual nós optamos, a democracia política, pode-se falar mil coisas a esse respeito, mas duas informações eu acho essenciais. A primeira, que é o regime que garanta a nossa liberdade, as liberdades individuais, todas suas grandes e imensas consequências. Em segundo lugar, é o melhor regime para o ambiente de negócios, para a economia, para o desenvolvimento, para o progresso. E, ao fim e ao cabo, é o melhor regime também para a igualdade. Já se tentou fazer isso de maneira artificial. Eu próprio participei na juventude do projeto dessa natureza. Não funciona. A democracia política é o mais eficiente regime político que existe. Esse regime político, ou sistema político, ele inclui o sistema eleitoral e uma série de outros fatores sobre os quais nós não vamos falar hoje, como a questão da capacidade eleitoral, quem pode votar, quem não pode votar, a questão da capacidade eleitoral passiva, quem pode ser votado, entre a lei. A obrigatoriedade do voto é um assunto que só por si já daria um grande debate, se o voto deve ser obrigatório ou não, não é? E o regime das pesquisas eleitorais, por exemplo, como que no Brasil é muito rigoroso, existe uma série de critérios legais para se dizer como vai fazer uma pesquisa, ela deve ser registrada no TSE, deve dar informação sobre tudo quem pagou, não é? Qual é o padrão dela, qual é a amostragem, etc. O regime das candidaturas, qual é o regime legal dos partidos políticos, não é? Se a pessoa tem que ser filiada a um partido para ser candidato ou não, tudo isso faz parte do sistema político. Mas nós, por uma questão prática e também para ser mais útil nessa nossa conversa, optamos por falar sobre sistemas eleitorais e o sistema eleitoral brasileiro vigente hoje e como ele se realiza concretamente. Eu queria chamar a atenção para uma efeméride, um fato, uma comemoração que nós temos nesse ano, 2022. São 90 anos do Código Eleitoral, da Justiça Eleitoral e do voto da mulher. Em 1932, nós tivemos essas três grandes conquistas que são consequência das promessas da Revolução de 30 de moralizar a eleição, instituir a justiça eleitoral, conferir o voto à mulher e reforçar o sigilo do voto. Tudo isso, por meios transversos e nem sempre muito claros, se colocam quando se discute no Brasil hoje a questão do voto dito auditável, que seria um voto em papel, que poderia até fragilizar, no limite, o sigilo do voto. Hoje, no Brasil, quando se vai votar no dia da eleição, às 7 da manhã, o presidente, não há no Brasil um sistema eleitoral, uma eleição nacional, como se tentou dizer. Nós temos
340 e poucas mil sessões eleitorais, onde existem 340 e poucas mil urnas, cada uma realiza ali o seu procedimento eleitoral. Às 7 da manhã, o presidente da sessão reúne-se com os eleitores que estão ali presentes, quiserem participar, os fiscais do partido, o juiz eleitoral, se estiver, promotor eleitoral, quem mais quiser participar, e é feito um procedimento que chama emissão da zerésima. A emissão da zerésima significa passar a mão dentro da urna, como se fosse uma urna de vidro ou de lona, para dizer, olha, aqui não tem nada. Significa isso. Às 17 horas, fim do processo de votação, que é feito na urna eletrônica, que é a ferramenta do processo eleitoral, a melhor que nós já tivemos até hoje, você tem a emissão do boletim de urna em papel, emitido em papel, todos os resultados daquela urna. Esse papel é afixado na porta, ao lado da porta de entrada da sessão, e ele é distribuído a todos os fiscais de partido e a todos que quiserem receber. E nessa eleição, com um adendo fundamental, o TSE, nessa semana passada, decidiu que cada um desses boletins de urna vai ser imediatamente publicado na internet. O que significa dizer que a totalização dos votos no Brasil pode ser feita por qualquer pessoa com seu celular, porque o resultado nacional da eleição nada mais é do que a soma algébrica, uma soma simples, uma adição simples da votação em cada uma dessas sessões eleitorais. E o resultado de cada uma dessas sessões vai estar estampado neste papel que será colocado do lado de fora da sessão, como a lei manda, na porta da sessão eleitoral, e será publicado na internet e pode ser distribuído a qualquer pessoa. Nas eleições municipais, municípios pequenos, muito antes do TRE dizer quem ganhou, as pessoas sabem quem ganhou. Porque as pessoas vão em cada sessão, às vezes não são muitas, veem lá o resultado da eleição e diz: ganhou fulano tal, o vereador mais votado deve ser fulano ou cicrano. Eu quero dizer isso para reforçar a defesa que é necessária fazer da democracia no Brasil, que envolve a defesa do nosso sistema eleitoral e, claro, do nosso processo de votação. Que não quer dizer que nós não possamos criticá-lo, que ele não possa ser aperfeiçoado, que não existem 1000 outros progressos que possam ser feitos, que alguns já têm sido, não é? Mas é necessário defendê-lo. Os sistemas eleitorais no mundo, eu quero aqui separar, para nossa efeitos didáticos, o sistema eleitoral majoritário e o sistema eleitoral distrital. O sistema eleitoral majoritário é o primeiro das democracias modernas e contemporâneas e vem da Inglaterra, copiado nos Estados Unidos e, em geral, nos países de anglo-saxões, né, como Austrália, Canadá, etc. Como é que é o sistema eleitoral majoritário? Você divide o país em distritos, em geral, distritos de turno único, que são quantos distritos, quantas cadeiras existem na Câmara dos Deputados. Estou falando das eleições para a Câmara, para as câmaras legislativas. Por exemplo, nos Estados Unidos são 435 deputados. O país é dividido em 435 distritos. O mais votado naquele distrito está eleito, em turno único. Né? Na Inglaterra também, em geral, em turno único. A única diferença nesse procedimento importante, país importante, é a França, que adota o regime de 2 turnos nas eleições de deputado, com um sistema peculiar de 2 turnos, porque não são apenas os mais votados que vão para o segundo turno. Todo mundo que tenha 12,5% dos votos pode ir, mas, na prática, em geral, vão 2 candidatos. Bom, o outro sistema, alternativo a esse, que tem 100 anos, que vem da preocupação com a representação proporcional das pessoas nos parlamentos, a representação da sociedade, é o sistema que tem esse nome, sistema proporcional. Qual é a ideia? Se um partido tem 10% dos votos, ou 20% dos votos, que ele eleja 10% do parlamento ou 20% do parlamento. E por que isso? Porque se criticava muito o sistema majoritário, porque pode acontecer, e acontece, por exemplo, na Inglaterra, acontece muito, você tem um terceiro partido, o Partido Verde, ou o Partido Liberal Democrata, que tem 10, 15% dos votos em inúmeros distritos.
E no resultado final da eleição não elegeu quase ninguém, porque o vencedor é sempre alguém de um dos partidos maiores. Então, você tem no sistema majoritário uma questão problemática de representação das minorias, e é fato, né? O que significa dizer uma questão problemática de representação da sociedade nesse sistema. Então, desde 100 anos, a começar pela Bélgica, depois diversos outros países da Europa continental, muitos países têm adotado o sistema proporcional para a eleição dos seus cargos no parlamento, né? Os países parlamentaristas adotam também esse sistema para a eleição do prefeito, de cargos majoritários. Por exemplo, em Portugal, você vota para vereador, né, na eleição de vereador de lá, o partido mais votado de vereador elege o presidente da Câmara. O presidente da Câmara Municipal é o prefeito. Acumula essas funções porque é da natureza do sistema parlamentarista. Se você ler em algum jornal português, o presidente da Câmara de Lisboa disse que ele está se referindo ao prefeito de Lisboa, né? Mas isso é reflexo da adoção pelo país do sistema parlamentarista de governo, e que o governo repousa na confiança da maioria, de quem tem maioria na Casa Legislativa respectiva, nacionalmente, na Assembleia Nacional, né, e localmente na Câmara local. O sistema eleitoral brasileiro ele é essencialmente o mesmo, estou me referindo ao sistema eleitoral para eleger vereador, deputado estadual, deputado federal. Ele é essencialmente o mesmo desde 46. E quando foram realizadas no Brasil as primeiras eleições que foram razoavelmente limpas e razoavelmente massivas. As eleições anteriores, às vezes, foram razoavelmente limpas, como 32, 34, que foram antes do golpe, né? Nós ficamos no Brasil 8 anos sem eleição alguma. Aliás, com o Congresso fechado, durante a ditadura do Estado Novo. E as eleições anteriores, mais anteriores ainda, na época da República Velha, não se pode dizer que eram eleições limpas, eram eleições muito manipuladas. Foi contra isso que se revoltaram todos os revolucionários de 30, não é? De 1930, de cujo processo resultaram a justiça eleitoral, o voto feminino e tal. Tudo isso corresponde. De 46 para cá, a grande conquista, no sentido da ampliação do escopo do eleitorado no Brasil, foi o voto do analfabeto. E que é curioso, porque no Brasil, durante o Império, quando havia um voto censitário, só votava quem ganhasse X ou mais, 200 mil réis, 100 mil réis, etc. O analfabeto podia votar. No fim do Império, acabou-se esse voto dito censitário e foi instituída a proibição do voto do analfabeto, que tinha efeitos semelhantes. Um e outro tinham efeitos semelhantes do ponto de vista da restrição. Durante todo esse processo, 1% dos brasileiros votavam. Hoje, o corpo eleitoral brasileiro é integrado por 150 milhões de pessoas. Eu acabei de ver os dados do TSE sobre o nosso eleitorado, são 149 milhões e 800 mil. E faltam 4 dias, que foram 4 dias muito movimentados de inscrição de eleitores nos dias 1, 2, 3 e 4 deste mês de maio, né? Bom, o sistema eleitoral proporcional, que é o nosso, ele admite diversas formas. As duas principais são o sistema eleitoral em lista e o sistema eleitoral em pessoa, lista aberta, quer dizer, que vota-se em pessoa. O sistema eleitoral em lista é o sistema adotado na maior parte dos países que adotam o nosso sistema proporcional. A pessoa vota no partido. Se o partido tem 10% dos votos e esses 10% correspondem, por exemplo, no parlamento francês, no parlamento da Alemanha, que tem 600 e tantos deputados, correspondem a 60 deputados, os 60 primeiros da lista serão eleitos, né? Assim é, em geral, nos países que adotam o regime proporcional, porque a lista é pré-ordenada pelo partido. Existe uma sofisticação desse sistema, que é uma situação em que o eleitor pode mexer na ordem da lista, mas ela é bem complicada tanto de formular quanto de realizar na prática, e os países que adotam o eleitor quase nunca muda, ele vota no partido e chega. O outro sistema é o nosso, é um sistema eleitoral proporcional, tem lista, a lista de candidatos, de que vocês serão integrantes, nós esperamos,
Só que essa lista é aberta e o voto é uninominal. E a ordem de classificação da lista é dada pelo eleitor, quando ele escolhe a pessoa na lista. Então, suponha, se um partido, no caso, uma federação, lança candidato a deputado estadual em São Paulo. São Paulo tem 94 deputados estaduais. Esse partido tem 10% dos votos, ele elegerá 9 deputados estaduais. Talvez um pouquinho mais se pegar uma sobra. Quem são os 9 eleitos? São os 9 mais votados. Tá certo? Minas tem 60, 70 deputados, né, estaduais. O partido tem 20% dos votos. A federação tem 20, vai eleger 14, um pouco mais, deputados. Quem serão os 14 eleitos? Serão os 14 mais votados. Tá certo? Assim é que se acontece. De que maneira se calcula isso? Através de um sistema que envolve 3 pequenas contas. 3 pequenas contas. A primeira conta é calcular qual é o quociente eleitoral. Calcula-se o quociente eleitoral da seguinte maneira: o número total de eleitores que votaram validamente na eleição para deputado, estadual ou federal. Então, suponhamos, por exemplo, São Paulo tem 33 milhões de eleitores. No Brasil, a abstenção histórica está em volta de 20% dos eleitores. Então, 20% desse eleitorado vai se abster. Comparecem 25, 26 milhões de eleitores. O voto branco e nulo para deputado é entre 7%, 8%, 9% dos votos. Nas últimas eleições tem sido assim. Então, você desconta desses 20 e tantos milhões que apareceram o voto nulo. Então, você tem os votos válidos, 20 milhões. Isso você divide pelo total de cadeiras em disputa. 70 cadeiras na Câmara, estou usando o exemplo de São Paulo, 94 cadeiras na Assembleia Legislativa. Nos estados menores, 8 cadeiras na Câmara Federal, 24 cadeiras na Assembleia Legislativa. Você tem o total de votos válidos dividido pelo total de cadeiras e esse resultado dá o quociente eleitoral. Quer dizer, é o número básico de votos necessário para eleger um representante, um parlamentar. Feito esse cálculo do quociente eleitoral, você faz o segundo cálculo do quociente partidário. Por exemplo, suponha que o quociente eleitoral para eleger um deputado distrital aqui em Brasília seja 60 mil votos, é mais ou menos por aí. O partido teve 120 mil votos, ou a federação teve 120 mil votos. Então, esse partido, ou essa federação, fez 2 quocientes. Ele elegerá, no primeiro cálculo, 2 deputados distritais. Aqui em Brasília, em Minas, o quociente eleitoral para federal foi, acho que 200 mil votos na última eleição. Então, eu tenho aqui esse dado, 190 mil. Em Minas, o partido ou federação, para eleger um deputado federal, na última eleição, teve que obter 190 mil votos. O partido teve, digamos, 380, o dobro disso. Elegeu 2 federais, na primeiro cálculo. E elegerá mais em um terceiro procedimento, que é o último procedimento importante, o procedimento matemático, relativamente simples e de grande importância para definir uma coisa que se chama cálculo das sobras. Por que é necessário o cálculo das sobras e sempre é necessário? Porque a quantidade de partidos que faz o quociente eleitoral não elege todos os deputados. Por exemplo, Minas tem 53 deputados. Calcula quantos deputados tem o partido PT, o Partido Novo, o PSDB, o PL, etc., etc. Foram eleitos 30 deputados. Faltam 20 e tantos. Como se define quem serão esses 20 e tantos? Através de um procedimento, que aí já é um pouco mais complicado do ponto de vista aritmético, que se chama cálculo das sobras. No ponto de vista técnico, tem um nome dos matemáticos que inventaram essas fórmulas, D'Hondt e etc., mas não importa para nosso cálculo. O que importa é dizer o seguinte: para participar desse cálculo das sobras, a exigência é menor do que a exigência do quociente eleitoral. Enquanto que, para eleger um deputado federal em Minas, usando o exemplo mineiro, são necessários 190 mil votos, para participar do rateio das sobras, é necessário 80% disso. Essa é uma mudança bastante recente, foi feita
há pouco tempo na lei eleitoral. Porque na eleição de vereador passado, que quando começou a vigorar na nossa legislação a proibição de coligações nas eleições proporcionais, ou seja, nós tivemos a primeira eleição no Brasil sem coligações, desde sempre se aceitava que todos os partidos participassem do rateio. E na reforma eleitoral de 2021, foi acrescentada essa exigência. O partido participar do rateio das sobras, ou seja, para que ele participe desse recálculo que decide quais são os últimos eleitos no processo eleitoral, ele precisa obter 80% do quociente eleitoral. Eu fiz aqui um pequeno cálculo sobre qual seria, nessas novas condições, um possível quociente eleitoral para eleger deputados federais em alguns estados do Brasil, com duas suposições, supondo que o comparecimento é semelhante à eleição passada e supondo que o voto branco e nulo também é semelhante, proporcionalmente, nas eleições passadas. E que, observando que o eleitorado cresceu mais ou menos 5% de 2018 para cá, 5%, 6%. Né? Então, observando os números da eleição passada, em São Paulo, esse número, 80% do quociente eleitoral, para deputado federal, seria 250 mil votos. Ou seja, os candidatos a deputado federal da federação em São Paulo precisarão somar esse número para participar do rateio das sobras e eleger um. Né? Em Minas, Rio Grande do Sul, 160 mil votos, tal. Rio de Janeiro, DF, 150 mil votos. É interessante porque, como há um problema da sobre-representação de alguns estados na Câmara, o quociente eleitoral em alguns estados é bem mais baixo. Por exemplo, em Roraima é 40 mil votos, que não quer dizer que seja fácil, né? Porque é um percentual elevado do eleitorado de lá. Mas há um problema em nosso país, que é o problema da sobre-representação, que vem desde o regime autoritário de 64, chamado Pacote de Abril de 77, né, que sobre-representou na Câmara estados com menor população e subrepresentou estados com maior população. Eu queria, Arlindo, aqui já aproximo dos meus 20 minutos, considerar para vocês uma coisa. Vocês, hoje, o TSE aprovou a federação Cidadania PSDB, e vocês, todos sendo candidatos, serão candidatos por essa federação. Eu estimo que é a melhor ferramenta e a ferramenta mais prática, como era no regime anterior, a coligação. Até comentava, antes de iniciar esse debate, que achava curioso que tão poucas federações tivessem sido constituídas nesse processo. Apenas 3, quando, apesar que ainda há um prazo legal, alguns dias, para que sejam solicitadas outras, mas não parece que serão solicitadas. O que mostra que os partidos têm pouca coesão nacional, não é? Porque o que problematizou a constituição de outras federações, o que nós acompanhamos por colegas que são filiados a outros partidos, foi justamente divergência no plano local, ausência de acordo no plano regional. E isso coloca, eu quero aqui dizer, que vocês, sendo candidatos, considerado o regime legal que define o critério de eleição, vocês estarão sendo candidatos em uma boa arquitetura, digamos assim, do processo eleitoral, e eu quero aqui lhes desejar toda a sorte do mundo, enquanto que passo a palavra, enquanto que me coloco à disposição para a conversa, após a fala da doutora Marilda Silveira, e lhe passo a palavra. Muito obrigado, doutor Arlindo, agradecendo em nome da FAP do ITV o senhor ter aceitado o convite e colocar toda a sua experiência a serviço dos nossos candidatos. E agora eu gostaria de passar para a doutora Marilda, como eu disse, é uma grande especialista, uma grande militante da advocacia na área eleitoral. Então, Marilda
Por favor, faça a sua exposição inicial. Olá, muito boa noite a todos. Eu não sei porque que meu vídeo não está aparecendo, coisa engraçada, não sei o que aconteceu aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo bem. Washington, o vídeo da Marilda não está realmente aparecendo. Eu não sei o que aconteceu aqui. Pronto. Apareceu. Não apareceu a Margarida, apareceu a Marilda. Vídeo ok. Então, pronto. Bom, eu tenho o desafio aqui de apresentar para vocês algumas das questões mais controvertidas desse processo eleitoral, nesse tempinho, nos 25 minutos, né? Eu queria, antes de tudo, agradecer o convite do Pestana para estar aqui hoje, de dar para a gente essa oportunidade de discutir temas que são tão importantes, né, no processo eleitoral. E nesse desafio, nesse tempinho que a gente tem, eu escolhi duas questões que me parecem mais importantes, que acabam se desdobrando em três, na verdade, que são a propaganda eleitoral e o financiamento de campanha. E eu tentei trazer aqui as dúvidas que normalmente as pessoas trazem, né, as questões, as perguntas que todo mundo coloca e elas costumam ser mais ou menos as mesmas. Então, eu dividi aqui a minha fala em três partes. A primeira, que diz respeito à pré-campanha, que é esse momento em que a gente está. Quais são as questões mais complicadas, o que sempre me perguntam. Para algumas a gente tem uma resposta objetiva, para outras a resposta não é tão objetiva assim. Então, infelizmente, para aquilo que a gente não tem resposta muito objetiva, a gente precisa ter um pouco mais de cautela e eu sempre sugiro ser conservadora. Como diz aqui o Pestana, a conta pode demorar para chegar, mas um dia ela chega. Não são poucas as pessoas que perderam seus mandatos por conta dessas coisas que foram feitas, inclusive na pré-campanha. A gente tem um caso aqui muito significativo, que é o da ex-juíza Selma Arruda, que foi senadora pelo Mato Grosso, e ela foi cassada por conta de atos praticados na pré-campanha, que na época parecia uma bobagem, valores que não pareciam tão expressivos e que depois acabou levando à cassação, né? Então, as primeiras questões, deixa eu ver se eu consigo colocar, eu não estou conseguindo compartilhar, senão eu compartilharia com vocês aqui uma pequena apresentaçãozinha. Mas Pode compartilhar. Posso? Então, pronto, até tentei colocar aqui o pré-vídeo, mas eu não estou para aparecer junto com a apresentação, mas eu acho que não vai dar certo. Vocês estão vendo aqui? Sim. Então, bom, nessa fase de pré-campanha, o que me parece muito importante que todo mundo tenha em mente é que, independentemente do que se vai fazer, existe uma regra que é absoluta. Não se pode pedir voto, em nenhuma hipótese, de forma nenhuma. E pedir voto não é só me dê seu voto, vote em mim. O tribunal, ele interpretou essa regra da vedação de pedido de voto de uma forma um pouco mais restritiva. Então, pedido de apoio é pedido de voto, falar em continuidade de forma direta para quem já tem mandato é pedido de voto, pedir para as pessoas divulgarem para dar continuidade, para que você possa desempenhar um trabalho, isso é pedido de voto. E esse pedido de voto, ele não tem como consequência só a antecipação de campanha que caracteriza a propaganda antecipada. Porque você vai dizer assim, mas para mim compensa fazer uma propaganda antecipada, senão eu não vou conseguir competir com o meu adversário que é super conhecido. É que ninguém pede voto desvinculado de nada. O pedido de voto costuma vir em algum contexto, e esse contexto custa dinheiro para fazer. E o dinheiro que custa para fazer é antecipação de gasto de campanha. Então, tudo que você faz que de alguma forma está conectado a um pedido de voto, não vai significar só uma antecipação de pedido de voto, uma antecipação de campanha. Vai significar também uma antecipação de gasto, e isso é muito grave. Então, a regra absoluta que a gente tem na pré-campanha é não peça voto, não peça apoio. Marido, então, o que eu posso fazer, já que eu não posso pedir voto, né? Você pode se apresentar como um pré-candidato. Mas como é que faz isso sem pedir voto? Igual a gente faz
sem pedir emprego, né? É como na nossa vida cotidiana, dificilmente a gente sai pedindo emprego para os outros. A gente sai pedindo que as pessoas curtam as nossas coisas, mas a gente se apresenta, é uma espécie de promoção pessoal. Então, você pode se apresentar como pré-candidato, pode dizer o que você pensa da vida, pode inclusive criticar os outros, desde que você não peça para não votar no outro, porque isso também é um pedido de não voto, e pedido de não voto é proibido. Mas essa forma de fazer essa apresentação tem que ser cuidadosa para que essa apresentação não acabe sendo interpretada como um pedido de voto. Pode participar de entrevista? Pode participar de entrevista. Pode fazer evento para discutir questões políticas? Pode fazer evento para discutir questões políticas. A questão que tem que tomar cuidado aqui é o gasto. Gasto na pré-campanha não pode ser feito pela pessoa do candidato. Qualquer gasto que você vai fazer, se não é da sua vida cotidiana, tem que ser alocado no âmbito partidário. Ah, mas eu sempre tive um assessor de imprensa, porque eu já sou político há muito tempo. Eu sempre tive uma pessoa que me acompanha, que é meu personal stylist. Eu tenho uma maquiadora. Não tem problema. Sua vida vai seguir como sempre foi. O que não pode? Não pode mudar o que sempre foi, para que a sua vida se torne uma campanha eleitoral antecipada, né? Então, você pode fazer evento? Pode, desde que não tenha um gasto alocado na sua vida, que isso não seja considerado antecipação de campanha. Se você é parlamentar, de alguma forma está vinculado à vida pública, pode fazer a apresentação dos seus feitos, desde que isso também não atraia ou não acarrete nenhum gasto excessivo. Você pode fazer isso na internet, que é um ponto crítico. Pode, desde que não tenha nenhum gasto com pagamento para alguém fazer isso para você. Você pode impulsionar conteúdo, é o único gasto que você pode fazer. Então, na internet, quem tem perfil pode manter o perfil, quem não tem pode criar perfil. Pode, inclusive, como eu disse, fazer impulsionamento. Pela primeira vez, o TSE regulamentou isso e disse expressamente que o impulsionamento de conteúdo pode ser feito na pré-campanha. A gente está falando aqui de pré-campanha. Só que ele colocou um limitador, que é a modicidade do gasto. Então, você, quando vai fazer lá o seu impulsionamento na pré-campanha, tem que ter um gasto módico. Mas o que é gasto módico, meu Deus do céu? O tribunal não falou o que é gasto módico. Então, esse gasto módico não vai ser uniforme. Ele vai depender da candidatura que você tem, se é deputado estadual, se é deputado federal, se é senador ou se é presidente da República. Vai depender da vida que você sempre levou. Ah, eu sempre gastei um dinheiro aqui impulsionando porque eu já era blogueiro, eu já tinha uma estrutura, eu já sempre publiquei como professor. Então, você sempre gastou, você já tem um histórico de gasto, você não está mudando sua vida. Agora, não tinha nem perfil, nunca gastei. Contratei um assessor de imprensa, contratei alguém para poder fazer a estrutura do visual, estou pagando impulsionamento 30 mil por mês. Está completamente errado, né? Isso daí é antecipação de campanha. Esse gasto módico, portanto, ele vai ter que ser relacionado à vida que você tem, à estrutura de campanha que você terá, o limite de gasto que a campanha já pode ter. E aí você pode impulsionar. Quem pode? Só o próprio pré-candidato ou o seu partido e agora as federações criadas. Terceiros, de forma nenhuma, podem gastar na internet para impulsionar a candidatura de ninguém, nem agora, nem nunca. Pagamento de propaganda na internet, tanto na pré-campanha quanto fora da campanha, é proibido. Propaganda paga na internet é tão proibido quanto é proibido pagar propaganda no rádio e na TV. A gente já naturalizou que é proibido pagar qualquer coisa no rádio e na TV, né? É só naturalizar que também é proibido na internet. Então, eu não posso contratar um influencer para poder falar bem de mim. Eu não posso contratar um artista para falar bem de mim. Eu não posso pedir para os meus amigos impulsionarem os perfis dele com as minhas coisas. Isso não é só propaganda irregular, isso é gasto irregular. É tão irregular quanto Caixa 2. Então, não pode se fazer isso de forma nenhuma. Impulsionamento, pagamento de coisas na internet só pode ser feito pelo próprio pré-candidato e pelo partido. Na pré-campanha, com essa limitação de modicidade.
Lá na campanha, a gente vai ver que você pode gastar o dinheiro que você quiser dentro do seu teto. Quero pegar todo o dinheiro do meu teto de gasto e colocar na minha campanha na internet. Tem problema. Só que aí a gente está já lá na campanha eleitoral, que é outro momento que a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente. Então, bom, a gente teve aqui já 2 alertas, né? O primeiro é o alerta de conteúdo. Você não pode, na pré-campanha, pedir voto. O segundo é o alerta de gasto. Você não pode gastar na sua pré-campanha um valor que não seja módico, porque, afinal de contas, a campanha eleitoral não começou. Aqui a gente está vivendo a vida normal. Mas, Marilda, mas começou, está todo mundo aí falando, todos os pré-candidatos a presidente da República. Não quer dizer que outras pessoas estão fazendo coisa errada, que isso é o certo, né? E, além de tudo, tem um monte de ação lá no TSE discutindo essa pré-campanha propaganda antecipada. Os casos ainda não foram julgados, mas tem um monte de processo. Não queira que tenha um processo contra você, né? Além disso, a arrecadação agora na pré-campanha. A gente já viu que gasto só pode ter aquele módico da vida cotidiana e para o impulsionamento. E o dinheiro para eu gastar? Como é que eu faço agora nessa pré-campanha? A lei, em 2015, foi alterada para permitir uma arrecadação agora na pré-campanha. Só que essa arrecadação não é para você pegar o dinheiro e gastar aqui na pré-campanha. É uma arrecadação muito específica que é feita por plataformas na internet. Quem ainda não está fazendo, pode fazer. O que tem que fazer para conseguir essa arrecadação? Tem que entrar lá no site do TSE, olhar a lista das empresas que estão cadastradas para fazer essa arrecadação na pré-campanha, que é esse chamado crowdfunding, ou a vaquinha virtual, né? Não pode fazer com qualquer empresa, tem que ser com a empresa que está cadastrada lá no TSE, que foi autorizada para fazer isso. Você vai abrir um perfil nessa empresa, a empresa que foi cadastrada porque ela tem todas as condições de atender às regras da legislação eleitoral, que não são poucas, elas têm que cumprir uma série de requisitos, e aí você vai poder, inclusive, fazer suas postagens pedindo esse dinheiro da arrecadação, desde que não tenha pedido de voto. Mas, nossa, esse negócio é difícil demais, porque pisa ali na linha, né? Você pode pedir o dinheiro, mas não pode pedir voto. É isso mesmo. Você pode pedir o dinheiro, pode pedir para arrecadar previamente, mas não pode pedir voto. Como é que vai funcionar isso? Você pede o dinheiro, indica lá qual que é a sua plataforma, o seu perfil na plataforma. O dinheiro vai ser arrecadado e vai lá para essa plataforma. Ela vai guardar esse dinheiro até o dia que a campanha eleitoral começar. Quando começar a campanha começa 16 de agosto. Só a partir de 16 de agosto que começa a campanha no Brasil. Aí, se você pediu o seu registro de candidatura, essa plataforma vai liberar esse dinheiro que vai cair lá na sua conta de campanha. Só depois que abrir a conta de campanha. E aí você vai poder gastar o dinheiro que você arrecadou ao longo desse tempo todo. Essa possibilidade começou 15 de maio. Tem muita gente que já abriu desde 15 de maio e está arrecadando. Marilda, e se eu abrir a plataforma, começar a arrecadar e desistir da candidatura? Não tem nenhum problema. Isso foi pensado. Se isso acontecer, a plataforma que está cadastrada lá no TSE assumiu a obrigação de devolver o dinheiro para todo mundo que doou. Então, se você não sair candidato, o dinheiro vai ser devolvido para outra pessoa. Então, esse período, ele é de arrecadação possível. Ele não é de gasto possível. Como é que eu faço, então, para fazer a minha pré-campanha se eu não posso arrecadar e não posso conseguir dinheiro para a pré-campanha? Isto já não pode mesmo. Esse fato, esta proibição já é um sinal de que, se você não pode arrecadar, você não pode gastar como se estivesse na campanha. Eu compreendo que é muito difícil você concorrer com quem já está, que é muito difícil, na velocidade que as coisas estão acontecendo, não fazer uma pré-campanha agressiva. Mas a legislação não permite essa pré-campanha agressiva. Não permite que você faça uma arrecadação de dinheiro agora na pré-campanha para a pessoa física. Não permite que nenhuma pessoa jurídica, em hipótese nenhuma, te ajude na pré-campanha. O que pode acontecer agora é o seu partido receber doações. E aí, se houver um ajuste entre o partido e o pré-candidato, esses recursos que são doados para o partido podem aportar na campanha durante a campanha eleitoral. Por quê? A única pessoa que tem autorização para arrecadar dinheiro para a campanha, desde sempre, é o partido. O partido mantém uma conta, recursos de campanha dentro do partido, perenemente. Não é só esse ano.
Os 4 anos, infinitamente. Ele pode ficar juntando dinheiro ali naquela conta de campanha. Quando chegar a época da campanha, ele vai direcionar os recursos para a campanha. Então, ele pode arrecadar. Não pode gastar agora, mas ele pode arrecadar. Quando os gastos de campanha começam a ser permitidos? Regra geral, quase absoluta. Depois que tiver uma conta de campanha. Dia 15 de agosto é o último dia para se pedir o registro de candidatura. A partir deste dia, o candidato, então, a partir do pedido do registro de candidatura, quando o partido pede, quer dizer que ele tem que pedir no dia 15, não, ele tem até o dia 15, né? Depois que ele faz a convenção, ele pode pedir antes para adiantar a vida dos candidatos. O candidato tem 3 dias para poder abrir a conta bancária, o banco tem esse prazo para abrir a conta bancária, pedir CNPJ, né? Aberta a conta, dinheiro do partido pode vir para você, quem quer doar para você pode doar para você, você mesmo pode colocar o seu dinheiro lá, o que também é uma coisa muito importante, quem é candidato pode sair gastando dinheiro da sua própria conta na campanha, quer gastar seu dinheiro, tem que colocar na conta de campanha, e aí a campanha começa. Até lá, não existe gasto de campanha, não existe doação de campanha, não existe nada, existe minha vida normal e eu tentando fazer promoção pessoal. Tem algumas pequenas exceções na lei eleitoral para a campanha começar, para coisas da campanha começarem antes, que é depois da convenção partidária, quando todo mundo já foi escolhido e a gente tem certeza que aquelas pessoas que são pré-candidatas foram escolhidas na convenção, elas podem contratar o site, podem contratar o comitê de campanha, podem contratar o marketing, contratar, pagar não. Pagar só pode depois que abrir a conta de campanha. Então, bom, apesar de todas as dificuldades, né, a gente ainda tem pré-campanha, que até a modificação do artigo 36A da Lei 9.504, nem pré-campanha existia na lei eleitoral. De 2 eleições para cá, a gente vive uma realidade que é bem melhor do que era, que é essa de se reconhecer que existe um período de pré-campanha, que os candidatos podem se apresentar, podem dizer que são pré-candidatos, podem expor suas plataformas, podem fazer eventos para poder discutir política, podem inclusive abrir esse crowdfunding, mas não podem fazer pedido de votos e não podem antecipar gastos ou arrecadação. O que eles podem fazer é um gasto módico. Então, bem, eu já sei o que eu posso fazer aqui na minha pré-campanha, pelo menos minimamente. A gente, então, precisa discutir quais os cuidados que você tem que ter quando a campanha começar. Lá depois do dia 16, primeiros cuidados com propaganda eleitoral. Acho que a gente vai falar primeiro dos cuidados com propaganda, depois a gente vai falar dos cuidados com a prestação de contas. Vocês precisam entender, gente, que eu costumo dizer aqui que, tanto com os meus alunos quanto com os candidatos, que campanha eleitoral é pior do que hospital. É regra para tudo. Não, a gente não pode sair fazendo loucamente coisas achando que não tem um regramento, não, tem muita regra. E essas regras não são de difícil acesso. Eu sei que para quem não é advogado é uma chateação ter que entender de lei, mas tem muito tempo que essas coisas são organizadas. O TSE disponibiliza manuais para os candidatos, mas aquela pessoa que tem mais disposição ainda pode entrar lá no site do TSE na aba Eleições. Dentro da aba Eleições tem Eleições 2022. Dentro dessa aba Eleições 2022 tem tudo o que você precisa saber da campanha de 2022. Vai ter um link lá, normas e documentações. O TSE faz o trabalho para você. Dentro de normas e documentações tem uma resolução para cada tema. Tem uma resolução para propaganda eleitoral, uma para prestação de contas, uma para arrecadação, uma para pesquisa. É uma resolução para cada tema. Não é um patuar, uma lei inteira para tudo. Eles próprios dividem em temas. Então, se tiver alguma dúvida, abre aquilo ali e usa o libertador Ctrl+F. Se der um Ctrl+F aqui no computador, você consegue localizar qualquer coisa. Então, tem dúvida. Outdoor, você dá um Ctrl+F, outdoor vai aparecer lá. Tem dúvida em impulsionamento, dá um Ctrl+F em impulsionamento, vai aparecer lá. Ah, mas eu também não quero ler a lei, eu quero achar o manual. O TRE de cada estado faz um manual resumido, com gráfico, com imagem, com resumo do que você pode ou não pode fazer.
Então, entra no seu TRE e busca lá o manual. Tem um monte de escritório de advocacia, tem um monte de escritório de advocacia que a gente fez, não tem um manual para todo mundo, né? Mas a gente faz boas práticas para tudo quanto é empresa, banco, tem um monte de gente fazendo isso e disponibilizando na internet. Eu vou sugerir aqui de um escritório do Nicer e da Paula Bernardelli, porque eles foram os primeiros a fazer, tá muito bom o manual deles, então acho que vale a pena essa propagandinha. É acessível e é fácil de entender. Mas cada TRE também tem o seu. Então, eu separei aqui, desse monte de regras, o que me parece mais importante para vocês poderem se atentar. Então, bom, primeiro ponto eu disse que eu ia chamar a atenção aqui para vocês é da propaganda eleitoral, né? Então, dentro da propaganda eleitoral, a gente tem a propaganda eleitoral analógica e a propaganda eleitoral digital. Por incrível que pareça, o mais regrado, o mais complicado é a propaganda analógica, que é essa propaganda da rua, é a propaganda que a gente faz a nossa vida fora da internet. Praticamente é tudo proibido. A verdade é essa. Então, quem vai fazer propaganda de rua tem que tomar muito cuidado. A regra mais importante é que não é mais permitido colocar propagandas afixadas em lugares públicos ou privados, igual se fazia antigamente. A única coisa que é permitida é colocar um adesivo de 0,5 metro quadrado na janela. É isso mesmo. Ah, mas eu tenho minha casa, eu quero pintar meu muro. Não pode. Mas na minha casa eu não posso colocar uma faixa? Não pode. Minha família inteira quer colocar? Não pode. É proibido colocar esse tipo de propaganda, porque eu, Marilda, acho isso um absurdo, acho inconstitucional, tenho certeza que o Pestana também acha, o mundo inteiro acha esse tanto de regramento, essas proibições todas absurdas. Mas acontece que a lei está aí, ela vigora e não tem jeito de a gente tapar o sol com a peneira. Então, é proibido fazer propaganda de exposição de um modo geral, porque a lei parte do pressuposto que isso custa caro e a gente queria transformar a campanha em algo mais isonômico. E acabou dando nisso, né? Então, é proibido utilizar outdoor de qualquer maneira. Ah, mas eu já vi um monte do presidente, tudo multado. Ah, o presidente não foi multado. Não foi porque a multa para quem é responsável só atinge o candidato se ele tiver prévio conhecimento. O presidente não sabia desses outdoors que estão espalhados aí, ele não foi multado na maioria. Mas quem fez, está todo mundo multado. Outdoor é proibido de forma absoluta. Então, eu vou fazer o seguinte, o espertinho está pensando, vou colocar um monte de adesivo um perto do outro, porque aí eu dou tudo que você imaginar que você está tendo de ideia brilhante, alguém já teve. E essa coisa já virou um processo e o TSE já multou. Pode ter certeza. Então, essa conjunção de propaganda também que dá a impressão de outdoor é proibida. Só existe uma exceção para uma placa um pouco maior, que é de 4 metros quadrados, para onde tem um comitê de campanha ou para onde é a sede do partido. O resto, proibido. O que você pode fazer? Bandeira, que não é fixa, tem que tirar até 10 horas da noite. Mesa de distribuição de panfleto, que também não pode ser fixa, tem que tirar até 10 horas da noite. Aqueles cavaletes, que não podem ser fixos, você vai passar na grama colocando aqueles negócios fixos ali, proibido, tem que tirar e tem que estar num lugar que não atrapalhe a circulação de pedestres e de veículos. São as únicas coisas que você pode colocar na rua, apresentar na rua, que não vai ter problema. Então, faixa não pode, mas pode bandeira. Já dá para dar uma substituída, né? E esse tipo de propaganda só é permitido em lugares que são de uso comum do povo. Esses lugares abertos. É na rua, é na praça, é onde todo mundo circula. Por quê? Porque a lei proíbe propaganda em bem de uso comum do povo. Isso não quer dizer que é só bem público, não. Cinema é proibido, shopping é proibido, estádio é proibido. Meu amigo tem supermercado, tem 30 supermercados na rede, proibido. Qualquer lugar que seja de uso comum tem propaganda eleitoral proibida. Por quê? Porque seu amigo tem supermercado, mas eu não sou amiga dele, então eu não posso fazer propaganda. A lei não permite coisas que sejam feitas só por um grupo específico de pessoas. Posso fazer um evento dentro de uma empresa para apresentar as minhas propostas? Não. Por quê? Pessoa jurídica não pode encostar na campanha eleitoral. Não é só doar dinheiro, não. Não pode nem olhar para a campanha eleitoral. Não pode, de forma nenhuma,
beneficiar alguma campanha eleitoral. Então, é proibido também fazer isso. O que você pode fazer? Convidar as pessoas, elas podem ir. Também aí, se não pudesse, aí tinha chegado longe demais, né? Mas o convite, fazer esse evento, como eu disse antes, inclusive o partido pode financiar esse evento. Faz um evento num local que é contratado, leva as pessoas, apresenta as propostas, mas dentro dos espaços de pessoas jurídicas, isso é proibido, não se pode fazer. Como eu disse antes, não é permitido na pré-campanha e também não é permitido na campanha nenhum tipo de propaganda paga na internet. Não é permitido fazer propaganda em rádio e TV que não seja nos espaços da propaganda eleitoral gratuita, que é aquele já cedido e dividido entre os partidos pela representação federal. Na imprensa escrita, você pode comprar até 10 espaços de uma página, se for revista e meia página do jornal. Isso tem uma série de regras para poder disponibilizar essa informação, quem está pagando, qual que é a tiragem, qual que é o número da divulgação, mas isso ainda pode fazer, e a imprensa também pode colocar essa publicação que você pagou aqui para o jornal na internet. Então, às vezes, vale a pena, porque se o jornal é de grande circulação, você vai ter visibilidade ali na imprensa escrita, né? Essa forma de divulgação da propaganda analógica, ela é muito limitada mesmo. Para fazer showmício, proibido, né? O showmício, que é contratar um show para divulgar a campanha, é totalmente proibido. Comício, pode fazer. O comício tem hora, né? Tem que terminar até 10 horas da noite, ele pode ser estendido até meia-noite, aliás, ele pode ser estendido 2 horas a mais no último dia de campanha, que é a véspera da votação. No dia da eleição, não pode fazer propaganda nenhuma. Isso não é só um ilícito, isso é crime. Esse ano, em 2020, nas eleições de 2020, a gente teve muito processo criminal por conta de boca de urna na internet. As pessoas estão acostumadas a não fazer boca de urna, não pedir voto, né, não sair aglomerado no dia da eleição, mas elas ainda não se acostumaram a não pedir voto na internet no dia da campanha. E o Ministério Público tem entendido que esse pedido de voto no dia da campanha, mesmo na internet, é crime eleitoral. Então, muito cuidado no dia das eleições com o impulsionamento que você deixa programado para fazer na sua rede social. Porque o Facebook, ele não está comprometido com a legislação eleitoral. Então, você coloca lá para impulsionar o conteúdo até o dia tal, ele não vai olhar se ele está meia-noite, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, né? Então, tem que tomar cuidado com esse impulsionamento, que é a propaganda paga no dia da eleição na internet. Isso é proibido. Então, bom, a gente tem aqui uma visão a voo de pássaro, né, geral sobre a propaganda na internet, também a propaganda analógica no dia da eleição, e a propaganda na internet tem as mesmas regras da propaganda física. O que muda é que vocês precisam ter mais cuidado com o conteúdo. No Brasil, a gente tem, como em vários países, a liberdade de expressão como um direito preferencial, é um direito fundamental. Mas a gente precisa entender que a gente não mora nos Estados Unidos. O Brasil é um país violento desde sempre. E por causa da violência no Brasil, afinal de contas, a gente tem uma cidade que tem aplicativo para dizer aonde que tem tiroteio, né? Então, essa violência foi considerada na hora de regulamentar as eleições. Isso significa que a gente tem o conteúdo da fala nas eleições regulado. Tem uma série de questões que não podem ser levadas para propaganda eleitoral. Então, você não pode incitar desobediência civil. Então, aquela propaganda da pessoa com a arma é proibida. Incitar divergência entre as Forças Armadas e o poder público também é proibido. É proibido apresentar simulação de pesquisa eleitoral. É proibido entregar alguma coisa que pareça com dinheiro, e é totalmente proibido distribuir qualquer tipo de brinde. Tô vendo renascer aí o povo fazendo camisa. Eu não sei de onde saiu isso. Camisa de candidato é proibido. A gente não pode distribuir camisa de candidato, distribuir caneta, boné, caneca. Na campanha presidenciais de 2018, a gente discutia se aquela bolacha de colocar embaixo do copo podia entregar, porque a Justiça Eleitoral considera aquilo brinde. O que você pode distribuir é volante.
É o papelzinho lá com o seu nome e as suas propostas, mas brindes não podem ser distribuídos. Então, na internet, essa forma de falar também tem que ser considerada. Porque, como eu disse, o conteúdo da fala tem limitações, mas talvez o que é mais relevante aqui no nosso tempo é ter consciência de que o discurso de ódio foi sancionado pelo TSE como propaganda irregular e propaganda extemporânea. Então, fazer campanha de uma maneira violenta, xingando o outro, atribuindo ao outro característica que diminui a pessoa, ou se referindo à raça, à cor, a gênero, a sexo. Isso é não só uma propaganda irregular, como é um ilícito que pode ser caracterizado como um crime eleitoral. E uma questão que merece atenção também, que é um tipo penal específico, é que imputar à pessoa a prática de um crime que você sabe que não é verdadeiro é um crime eleitoral, que pode ser sancionado com a pena de até 6 anos. Então, é um crime eleitoral muito grave. E não é praticado só por quem faz essa imputação falsa, é por quem propaga a imputação falsa. Então, se alguém ajuiza uma ação e essa ação é improcedente, e você sabe que essa ação é improcedente, que foi feita só para prejudicar o candidato, e ainda assim você impulsiona esse tipo de divulgação, isso é crime eleitoral. Não é só um ilícito eleitoral, né? E essas publicações, claro, elas podem ser retiradas da internet. Esse tipo de ação para retirar conteúdo da internet, ela tem volume pequeno, porque é enxugar gelo, né? Acho que o mais importante é ter consciência de que isso pode se transformar num processo penal, porque as pessoas têm a ideia de que, eu vou fazer porque depois a pessoa vai querer tirar, se o tiro não dá efeito nenhum. Dá, porque tem tipos penais associados, né? E, finalmente, como eu disse aqui, a gente vai passar para a terceira parte, que é a parte do financiamento de campanha. Primeiro ponto do financiamento de campanha, que começou a campanha eleitoral. Dia 15 de agosto, pedi o meu registro, começou no dia 16. O que eu tenho que fazer? Necessário e rigorosamente, a não ser que eu more em um lugar onde não tem nenhum banco, não tem nenhum posto de atendimento bancário, eu sou obrigado a abrir uma conta bancária. Tirar o CNPJ e abrir uma conta bancária. Marina, não vou gastar nenhum centavo. Minha campanha vai ser a campanha módica. Não interessa. Você precisa abrir a sua conta e depois você tem que prestar contas para a Justiça Eleitoral, ainda que seja a prestação de contas simplificada só com o extrato bancário zerado. Isso é muito importante. Por quê? Só tem uma pessoa que fica sem elegibilidade por causa da prestação de contas. É quem não presta contas. Aquela pessoa que gastou 1 milhão e roubou 1 milhão vai ter as contas rejeitadas, mas vai ficar elegível. A pessoa que gastou 0 e não prestou contas vai ficar inelegível. Quem não presta contas fica impedido de concorrer até o final do mandato para o qual concorreu. Então, se eu concorrer para deputado agora e não prestar contas, eu vou ficar inelegível até 2026, independentemente de eu prestar minhas contas depois. Essa regra foi declarada constitucional pelo Supremo, então quem não presta contas fica impedido de concorrer até o fim do mandato para o qual concorreu. Tem que prestar contas, ainda que gaste 0, ainda que não abra a conta, porque pelo menos presta e fica com a conta irregular, não a conta rejeitada. É melhor ter conta rejeitada do que contas não prestadas. Contas rejeitadas não dão inelegibilidade, as não prestadas dão. Então, primeira questão é essa: abra conta bancária e no final preste as contas. Segundo ponto: todo dinheiro que for gasto na campanha tem que sair da conta da campanha. Não pode sair da conta do candidato. Mas eu vou gastar meu próprio dinheiro. Não interessa. Transfira o dinheiro para a conta da campanha, gasta da conta da campanha. Eu não gastei dinheiro, mas eu usei coisas minhas e dos outros para a campanha. Isto é doação. Chama doação estimável em dinheiro. Tem que ser lançado na prestação de contas. E tudo que você usar na sua campanha, faça um batimento. Se você usou carro, carro não anda sem gasolina, então tem que ter gasolina. Eu usei um espaço para ser o meu comitê. Comitê não existe sem luz e água, então tem que ter luz e água. As pessoas não se comunicam sem telefone, tem que ter telefone. Sujeito trabalhou de secretário, tem que ter uma secretária.
o que não está lançado na prestação de contas e você usou chama caixa 2. E caixa 2 pode ser um crime eleitoral de falsidade e também leva à possibilidade de uma cassação de mandato por abuso. Então, tudo que você usa na sua campanha tem que ser declarado na prestação de contas, ou como um gasto financeiro, que passou dentro da conta, ou como doação estimável em dinheiro. Como que se pode arrecadar na campanha eleitoral? Ou pessoas físicas, sejam elas quem forem, ou partido, só o seu, partido que não é o seu ou que não está federado com o seu, não pode doar para a sua campanha. Isto é gasto regular, o TSE falou que vai caçar quem fizer isso para a próxima eleição. Nessa última não caçou, só rejeitou as contas, mas para a próxima diz que vai caçar. Ou então pela internet também pessoas físicas, todas as doações têm que ser identificadas com o CPF do doador, mesmo as que vêm do partido. Veio do partido, o partido tem que dizer quem doou. Doações que sejam feitas na conta bancária de campanha só podem ser feitas por transferência bancária ou pela internet. Não se pode fazer doação com depósito em dinheiro. Se alguém depositar em dinheiro na sua conta, isso significa, ou alguém doar para sua campanha sem ter identificação de CPF, você vai emitir uma GRU e devolver esse dinheiro para a União. Não pode deixar o dinheiro na conta, não pode gastar o dinheiro. Ah, mas eu não vi, não sabia. Aí você pega o seu dinheiro, coloca lá então e devolve para a União. Dinheiro que entra na campanha de forma irregular tem que ser devolvido para a União, emitindo a GRU, ou devolvendo para a pessoa que você identificou e sabe que é o doador. Essas doações que aportam na campanha, então, vão ser relacionadas, vão aparecer lá na sua prestação de contas e vão ser os gastos que você vai fazer na sua campanha eleitoral. Se você recebe fundo partidário, você tem que ter, ou então FEFEC, né, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, tem que ter um pouco mais de cuidado, porque isso tem limitação de gastos. Aí eu te sugiro conversar com o seu partido, porque eu estou vendo aqui, já falei mais como dar cobra, e para a gente ter um tempinho de conversar sobre as perguntas. Mas se você recebe FEFEC, tome cuidado. Então, vou voltar a dizer, gente, entre no site do TSE, se tem alguma dúvida. É muita regra, eu sei. Obrigado, Marilda. É evidente que todos vocês viram que a extrema complexidade da legislação. A gente não quer esgotar, tem dezenas de perguntas, a gente não quer esgotar, nós temos mais 15 minutos, a gente poderia esticar até 20, 40, para não comprometer a agenda do doutor Arlindo e da doutora Marilda. Vamos combinar, então, de ir até 20, está ok? 20, 45, para dar meia hora de debate, de perguntas. Então, o João Rodrigues, que é o nosso jornalista da Fundação Astrogildo Pereira, que é meu parceiro na condução aqui desses trabalhos, ele vai conduzir. Vocês veem que o Brasil é uma tradução de uma cultura jurídica prolixa, detalhista. Eu não sabia, Marilda, que a gente fazia visita a fábricas. A gente era recebido e falava para os funcionários, os trabalhadores daquela fábrica. Agora está proibido. Na última campanha podia. Então, cada vez, qualquer dia nós vamos ter campanha secreta, clandestina. Eu brinquei quando a gente estava comentando o caso do Caetano, né? O Caetano fez uma campanha de arrecadação e gerou uma grande discussão. Porque campanha de arrecadação pode, né? O artista pode fazer um show, pode dar uma palestra e cobrar e devolver o dinheiro para a campanha. E eu publiquei um artigo na Folha e no final eu brincava, falei assim, no final, daqui a pouco o candidato só vai poder rezar para poder ser eleito. E olhe lá se isso não vai considerar abuso do poder religioso. Tem essa questão de rezar, Marilda e Marcos e João, amigos, que, como a Marilda falou, não pode ser feita propaganda nos bens de uso comum. E bem de uso comum inclui as instituições privadas, que são como o supermercado, como um shopping, etc., e inclusive as igrejas. Sim. Isso é importante, porque é um tema... Toda igreja, todo templo religioso é um bem de uso comum do povo, mesmo sendo uma instituição
privada. Agora, o que eu queria chamar a atenção também, se me permitem, é sobre a mudança que houve na lei eleitoral, na parte que reduziu a campanha de 90 dias para 45 dias, né? A campanha começa no dia 15 de agosto, mas mudou o que é campanha. No mesmo artigo, ali ao lado, assim, você pode fazer muitas atividades que são atividades políticas, defender suas teses políticas, como alguém perguntou aqui na lista. Reunir os amigos para discutir seu programa político, seu projeto político, sua concepção da política, sua visão sobre sua cidade, sua visão sobre seu estado, sua visão sobre o seu país. Dizer até entre os amigos, olha, entre esse projeto político pode advir uma candidatura. Isso tudo, que havia uma restrição. Eu me recordo que em 92, Ciro Gomes, era do PPS, esteve em Belo Horizonte e distribuiu lá uma nota contra a privatização da Vale. E o Ministério Público entrou com ação como propaganda eleitoral antecipada. Ele estava defendendo uma tese, a minha opinião, não a melhor, mas uma tese de que a privatização da Vale não correspondia ao interesse público. Isso é uma tese da política, não é campanha eleitoral. Você não é proibido de fazer política em momentos não eleitorais. Senão a pessoa só faria política em momentos eleitorais. Ninguém é proibido de fazer política no período pré-eleitoral. Você pode defender suas teses políticas publicamente, reunir os amigos, reunir colegas de trabalho, sempre evitando as questões que também é necessário. Eu acho bom lembrar que, sobre gastos, há uma licença na lei que diz que cada pessoa pode gastar até 1.000 FIIs. Eu acho que o FII é R$1, né? Congelou em R$1, né? Sem que isso tenha que ser discriminado na sua prestação de contas, né? Que é um pouquinho, é um gasto pequeno, mas é um gasto que, em geral... e essa questão que a doutora foi colocada agora, sobre a diferença entre showmício, que é um evento de que participa o candidato pedindo voto, e um show de arrecadação de campanha, que artistas podem fazer um show popular nas ruas para arrecadar dinheiro para a campanha deputado de fulano de tal, no momento, né, no tempo próprio. Pode fazer, e isso é permitido, sem dizer que o financiamento pela internet, né? Eu queria só ainda, se me permitem, no meu tema, o Tuca, nosso amigo Tuca, colocou uma questão aqui no chat sobre o finalzinho da campanha eleitoral, quando, após feitos todos os cálculos correspondentes para definir quantos deputados o partido ou a federação vai eleger, o quociente eleitoral, o quociente partidário, o cálculo das sobras, desde a eleição passada há uma nova exigência, que é a exigência do quociente individual, que é o chamado 10% do quociente eleitoral. Cada candidato supõe o seguinte: o cidadão é candidato a deputado distrital em tal estado. O quociente eleitoral para deputado estadual é 60 mil votos. Ele terá que ter individualmente 6 mil votos, que é o chamado quociente eleitoral individual, que é 10% do... Normalmente, quando o partido alcança o quociente eleitoral, os seus candidatos mais votados foram bem mais votados do que essa regra. É uma regra que se chama contra o efeito Tiririca, ou efeito Enéas. O que aconteceu? Em eleições passadas, Tiririca e Enéas tiveram 1 milhão e tantos mil votos para deputado federal e trouxeram com eles candidatos muito pouco votados. No caso do Enéas, o cidadão se elegeu deputado federal com 300 votos, por São Paulo. E outro, que eu até conhecia, não se elegeu porque não autorizou a inscrição do seu nome na lista do Enéas. Ele elegeu 5 e não 6, como deveria. Porque se tivesse mais um lá com 50 votos, se elegeria. Uma coisa... Então, para evitar esse efeito, que é o efeito do puxador de votos, foi inscrita na lei eleitoral essa regra que exige que cada candidato tenha 10% do quociente eleitoral, que alguns chamam aí de quociente eleitoral individualizado. Muito obrigado, doutor Arlindo. Nós vamos ter 25 minutos apenas. As assessorias do Cidadania e do PSDB, as assessorias jurídicas,
vão procurar responder todas as questões. Eu e o João vamos compilar e passar para as nossas assessorias. Então, nós vamos para uma rodada que o João vai orquestrar ali de perguntas gravadas e no chat. Não vai dar para responder, são todas, mas a Marilda e o doutor Arlindo também vão tentar ser telegráficos, mas leiam os manuais. João, é com você. Obrigado, Pestana. Então, eu vou começar aqui a pergunta com a doutora Marilda, e a pergunta é uma pergunta que veio gravada do nosso aluno Luiz Eduardo. Ele é pré-candidato lá em Sergipe, tá ele e toda a equipe dele aqui, que eu gostaria de saudar também a Cristiane, a Tânia, a Aninha, que fazem parte da equipe do nosso pré-candidato lá de Sergipe. Por favor, o vídeo dele, e a doutora Marilda responde em seguida. Boa noite a todos, eu sou Luiz Eduardo Oliveira, pré-candidato a deputado estadual aqui pelo estado de Sergipe. Gostaria de agradecer à Fundação Astrogildo Pereira e ao Instituto Teotônio Vilela pela possibilidade de participar desse curso em formação política. Minha pergunta diz respeito à propaganda antecipada realizada de forma implícita, uma vez que essa conduta é também punível através de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Forte abraço a todos e que possamos continuar aprendendo desse maravilhoso curso. Forte abraço. Professora Marilda. Então, o que o tribunal decidiu? Objetivamente, que a propaganda antecipada tem 3 requisitos para ela poder não acontecer. Primeiro, que você não faça pedido de votos explícito e que também não faça pedido de votos implícito usando o que o TSE considerou como palavras mágicas, que são palavras e expressões que se equiparam a pedido de votos, como me apoiem, só eu posso continuar, veja, só eu sou capaz de fazer isso, venham comigo, vamos juntos. Isso é pedido de apoio que é equiparava a pedido de voto. Segundo, não se pode usar meios que durante a campanha são proibidos na pré-campanha. Que é lógico, né? Se na campanha eu não posso, o que agora eu ia poder? Por exemplo, outdoor, pintar muro. Isso é proibido na pré-campanha também. E terceiro, eu não posso gastar além do que eu gastaria na minha vida normal, ou a pessoa média gastaria, que é o que a Justiça Eleitoral chama de gasto módico. O gasto que o TSE sancionou. Um defensor público que fez 15 outdoors se autoelogiando pelo seu trabalho na cidade. Custou mais ou menos R$16 mil. O tribunal falou que era ilícito. Então, são essas 3 coisas proibidas para eu não ter uma propaganda considerada implícita na pré-campanha. Obrigado, professora. Eu vou com o Arlindo aqui agora, e a gente sai de Sergipe e vamos à Bahia. Na cidade de Jacobina, temos a Patrícia Linhares lá, pré-candidata, e ela quer saber, Arlindo, e eu gostaria que você respondesse para ela, para a nossa querida Patrícia Linhares da Bahia, que para mulheres, quantos votos podemos ter para ser eleitas na filiação pelo PSDB no estado da Bahia para a Câmara Federal? Ela que é pré-candidata a deputada federal, quer saber se você consegue estimar a quantidade de votos lá na Bahia para a deputada federal. Bom, a lista de candidatos não faz diferença ao definir os eleitos, se será mulher ou homem, né? Caso o partido ou a federação tenha direito a 3 eleitos, serão eleitos os 3 mais votados, independente de ser homem ou mulher, não faz diferença para isso. Na última eleição, na Bahia, o quociente eleitoral para federal foi 176 mil votos. Em princípio, vou ver aqui, Bahia, 176 mil votos. O que significa dizer que o partido que tiver, digamos, o conjunto de candidatos, de somado, do Cidadania, do PSDB, de toda a federação, que some, digamos, 300 mil votos, elegerá provavelmente 2 candidatos. Eventualmente, a depender de uma série de outros fatores, mais um na sobra. Não faz diferença se será o candidato de sexo masculino ou feminino. Seriam os 2 ou 3 mais votados que seriam eleitos nessa hipótese
exemplo que eu citei, usando o caso da Bahia. Obrigado, Arlindo. Vou pedir para você continuar aí, para a gente responder agora por vídeo. Você responder uma pergunta que chegou no vídeo hoje à tarde também, lá no WhatsApp do curso. Lembrando que as perguntas elas podem ser enviadas ao longo do dia pelo WhatsApp do curso, que está aí no chat. E a gente recebeu uma pergunta de uma advogada aqui de Brasília, é a doutora Juliana. Ela também é mestre em ciência política. Ela deixou um vídeo aqui para a gente. Por favor, o vídeo da doutora Juliana. Olá, cumprimento a todos os colegas do curso de formação política para candidatos e candidatas e suas equipes, promovido pelo PSDB e Cidadania 23. Meu nome é Juliana Felipe, sou advogada, mestra em ciência política e coordeno a equipe da pré-candidata a deputada distrital Yara Prado, do PSDB do Distrito Federal. Eu gostaria de cumprimentar os ilustríssimos professores e também de perguntar quais são as principais inovações da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, indicando como devem se comportar os pré-candidatos neste período de pré-candidatura de 2022. Quais foram essas principais mudanças da jurisprudência do TSE que nós precisamos observar? Desde já eu agradeço. Boa noite. Agradecemos aí a Juliana e a Yara Prado também, né? Pré-candidata a deputada distrital aqui por Brasília. Arlindo, foi um assunto que foi debatido aqui bastante na aula de hoje, a professora Marilda, mas se você quiser reforçar algum ponto específico. Exatamente. A resposta a ela foi o objeto de toda a explanação longa da doutora Marilda na noite de hoje, não é? Que é um assunto extremamente complexo e sério. Eu resumiria em duas questões que eu acho de grande importância. A primeira é a relação que o TSE passou a fazer entre gasto de campanha e gasto de pré-campanha. E, como citou a doutora Marilda, que teve como exemplo a cassação do mandato de uma senadora, cujos gastos de pré-campanha foram considerados irrazoáveis, né? Desproporcionais, né? Inclusive constavam da prestação de contas e tal. E a outra coisa é a diferenciação que passou a ser feita entre a atividade política regular e a campanha eleitoral. Quer dizer, não pode pedir voto até o início da campanha eleitoral. No período anterior, que são 45 dias, no período anterior eram 90. Em compensação, o TSE passou a dizer que uma série de atividades políticas e de projeção pessoal não são campanha eleitoral. O que está lá na lei, artigo 30 e pouco lá da lei eleitoral. O que quer dizer? Você pode projetar, você pode divulgar o seu nome. Se alguém colocar no adesivo no carro o seu nome sem falar no cargo, né, eu já vi aqui em Brasília, amigos de Joãozinho da oficina. Está lá o adesivo. Ele não está pedindo, não está dizendo que é candidato, então, ele está projetando o nome dele na sociedade. Pode ser até uma empresa, eventualmente, que ele vai lançar. Claro que não vai ser um pré-candidato. Então, esse tipo de coisa vai você fazer uma reunião para discutir a situação do seu bairro, porque está tendo inundação, quando chove, cai a energia, a via esburacada, você está fazendo uma reunião privada, né, mesmo com bastante pessoas, para discutir a realidade da sua cidade, do seu bairro, da sua vida. Né? Você está no exercício legítimo da sua atividade. Faz uma reunião dos filiados do partido e seus amigos, reunião das famílias. Isso não constitui campanha eleitoral, é uma atividade política regular da pessoa. Tá? Então, eu acho que o rigor com que o TSE veda, e a Justiça Eleitoral e a lei vedam, não é? A campanha eleitoral antecipada é um fato, e também o sentido, talvez um pouco menos rigoroso, no que é considerar uma atividade política comum, regular da pessoa, que não constitui, né, pedido de voto, que não contém pedido de voto, que é permitido.
Obrigado, Arlindo. Eu vou chamar novamente a professora Marilda para a gente responder a pergunta da Luciana Loureiro, que inclusive foi direcionada a você, professora. A senhora falou sobre a arrecadação de recursos via show, né? E ela fala, Marilda, com a novidade de poder fazer shows para arrecadação de recursos para a campanha eleitoral, eu gostaria de saber, a partir de quando posso fazer o show e como será feita essa prestação de contas? É o seguinte, o show de arrecadação é como qualquer evento de arrecadação. Está escrito lá no artigo 36A da lei que as pré-campanhas e as campanhas podem fazer, inclusive, evento de arrecadação pelos partidos políticos. Então, se eu estou na pré-campanha, o partido que tem que fazer o evento de arrecadação, porque, como eu disse, pré-candidato não arrecada. Tem que ser o partido arrecadando para a campanha que vai começar. Se eu estou na campanha, eu posso fazer junto com o meu partido o evento de arrecadação e aí o dinheiro já pode ir para minha conta de candidata. Alguém até perguntou o que você tem que fechar a sua conta bancária pessoal. Não, a conta bancária pessoal tem nada a ver com a conta de campanha. A conta de campanha é a conta que você abre com o CNPJ de campanha. Como é que você vai fazer isso? Evento de arrecadação, que pode ser uma palestra, um show de música, uma banda, um artista, um circo, qualquer coisa. Ele é regulado pela lei da seguinte forma. 5 dias antes do evento, você é obrigado a comunicar para a Justiça Eleitoral que você vai fazer um evento de arrecadação, o seu partido. Por quê? Para a Justiça Eleitoral poder fiscalizar. Comunicou para a Justiça Eleitoral, você vai divulgar esse evento de arrecadação, se for de artista, se for show, sem pedido de voto. Porque evento de arrecadação não pode se transformar num showmício. E fazer pedido de voto, tanto na divulgação quanto no próprio evento, que é no dia do show, vira showmício. Você vai fazer a contabilidade do gasto desse evento de arrecadação, tudo na sua campanha. Então, o que você gastou para fazer o evento vai entrar lá na campanha como gasto de campanha. E o que você arrecadar desse evento vai entrar na sua campanha como doação de campanha. Marilda, quem organizou foi meu partido. Eu não fiz nada. Então, você não fez nada, não teve gasto, não é você, só vai entrar na sua campanha o dinheiro que deu. Você vai pegar esse dinheiro que a pessoa ganhou, ela vai transferir para a sua campanha como doação de campanha. Foi o caso do Caetano, lá no ano passado, em que houve essa discussão sobre o evento de arrecadação. Ele fez um show, divulgou o show como evento de arrecadação, dinheiro que deu, ele transferiu para a candidata, entrou na conta da campanha como doação. Se tiver gasto, entra na conta de campanha como gasto de campanha. Então, sua obrigação é comunicar 5 dias antes para a Justiça Eleitoral e contabilizar tanto o gasto como a arrecadação, com cuidado de não pedir voto nem na divulgação e nem no dia do show, senão é showmício. Obrigado, Marilda. Vou pedir para você continuar com a gente, Marilda, para você responder mais um vídeo aqui que chegou hoje aqui também. Esse vídeo chegou do Paraná. A nossa pré-candidata Eleângela, pré-candidata a deputada federal lá pelo nosso Paraná. Por favor, o terceiro vídeo aqui da noite. Boa noite, meu nome é Eleângela, sou pré-candidata a deputada federal pelo Cidadania no Paraná. Primeiramente, gostaria de parabenizar os palestrantes dessa noite do curso de formação política. Tem uma pergunta bem objetiva, que tive respostas conflitantes de alguns advogados sobre o tema. Muito se fala do que pode e o que não pode ser feito na pré-campanha e o que podemos utilizar de material ou não utilizar. Nos cursos que eu venho fazendo, uma das coisas que foi discutida é sobre a logo. Posso usar a mesma logo da pré-campanha na campanha? Pode, professora. Essa é uma pergunta muito comum. Não tem problema usar a logo da pré-campanha na sua campanha. Só vai ter problema se a sua logo de pré-campanha tiver alguma coisa a ver com algum mandato que você exerce. Porque aí você está misturando público com privado. Ou se você está usando alguma logo que tem a ver com uma pessoa jurídica que você integra. Então, tem gente que é dono de rede. Aí não pode, porque você está usando a estrutura da pessoa jurídica. Ou se você gastou muito dinheiro para fazer isso. Por que as pessoas têm dúvida na hora de responder? Porque se for olhar lá no precedente da Selma Arruda, que é o de que todo mundo tem medo, um dos gastos que ela fez foi para organizar a marca, foi para fazer o site, foi para criar a identidade visual da campanha. Mas não foi porque ela tinha uma logo, né? Foi o conjunto da obra. Foram R$2 milhões gastos em tudo isso. Então, se for uma logo, não custou um absurdo, não é de pessoa jurídica, não é da administração pública, não tem mistura de público com privado ou de pessoa jurídica, não tem problema, pode usar.
Obrigado, professora Marilda. O problema não é da Marilda. logo, né? O problema é associado à logo. Obrigado, professora Marilda. Eu vou fazer uma retificação aqui, ainda sobre a aula de ontem. Na aula de ontem, que na hora de ler as perguntas, a gente acabou lendo uma pergunta aqui da Manu Alves, ela que é pré-candidata a deputada estadual, e a gente alterou um pouco o sentido da pergunta dela, que era a pergunta sobre lives, timidez e tudo. Então, quero deixar o registro aqui, em nome da coordenação do curso. A pergunta dela chegou alterada e citamos ela indevidamente. Mas a Manu entrou em contato hoje com a gente, eu falei com ela pelo WhatsApp e pedi para ela mandar um vídeo. Eu falei, Manu, então por que você não manda um vídeo para a gente de 30 segundos perguntando que a gente não tem como errar? E ela topou, mandou o vídeo da Manu Alves, nossa candidata lá do Ceará. Olá, boa noite a todos. Eu sou Manu Alves, pré-candidata a deputada estadual pelo PSDB Fortaleza. E a minha pergunta é sobre fundo partidário. Eu gostaria de saber, em relação ao repasse aos candidatos, se existem leis, diretrizes, regras que precisam ser seguidas pelo partido nesse repasse. Se existem cotas, se existem percentuais obrigatórios, de que forma é feita essa organização, ou se o partido tem alguma obrigatoriedade na forma de organizar esse repasse. E se existe algum tipo de prestação de contas em relação a isso e justificativas conforme cada caso. Agradecer mais uma vez a Manu e pedir para o Arlindo responder essa. O Arlindo participou ativamente da formulação dessa legislação no Congresso Nacional. Eu acompanhei isso quando repórter ainda estava lá e lembro do Arlindo lá nessa toda essa discussão. Arlindo, podemos responder a nossa pré-candidata? Sim, sem dúvida. Existem vários critérios para essa repartição, né? O partido dispõe de autonomia para gerir sua própria vida interna. Mas, ao dispor sobre o fundo partidário no processo eleitoral, que é a pergunta que ela faz, se aplica também, nesse caso, ao fundo eleitoral, cujo volume de recursos é maior que do fundo partidário, existe uma série de critérios, entre elas, de que aquela proporção de candidatas femininas, no mínimo de 30%, desde a eleição passada, a Justiça Eleitoral manda que se aplique também a mesma proporção na repartição dos recursos do partido. Então, a cota de candidaturas não pode ser apenas uma cota nominal, que acontecia nas eleições anteriores. O partido cumpria a cota, lançava 30% das candidaturas de um sexo e outro, né, porque a lei não fala feminina, de sexo diferente de gênero, mas, na hora da campanha, não destinava os recursos na mesma proporção das candidaturas. E agora a Justiça Eleitoral manda que, e a lei manda que essa proporção seja mantida, né? Há também uma outra coisa, que o voto na mulher e o mandato da mulher e dos candidatos mulheres e negros, no futuro, isso foi a emenda à Constituição aprovada, promulgada recentemente, vão ser contados em dobro para os futuros fundos eleitorais e partidários. Portanto, os partidos têm mais razão para estimular candidaturas femininas e negras, porque isso terá uma repercussão no cálculo futuro dos fundos eleitorais e partidários. Se me permite, João, eu quero responder duas questões que foram colocadas aqui lateralmente, que são muito objetivas. Um foi o Caran, que perguntou aqui se o efeito tiririca, se aplica também à ordenação das suplências. Não. Curiosamente, não. O candidato não precisa ter 10% dos votos para ocupar as vagas da suplência. A suplência não há essa exigência. E a outra pergunta foi também muito objetiva, de um candidato aqui do DF, sobre o número do candidato. Se a federação vai ter um número próprio e vai alterar o número dos candidatos. Não, o candidato será 23 mais 2 números, se for federal, ou 23 mais 3 números, se for estadual, ou então 45 mais 2 números, se for federal. Dentro da federação, 45 mais 3 números, se for estadual. Quer dizer, dentro da federação, nós vamos ter os candidatos 23, os candidatos 45. Nesse ponto, os partidos mantêm os seus números. A federação não altera isso.
Vamos caminhar para o desfecho. Bom, acho que a gente pode encerrar, né? A gente já tem muitas perguntas amanhã. Nós vamos nos esforçar para responder todas as questões, foram inúmeras questões. Tem alguma mais gravada que alguém mandou? Não, os vídeos encerraram. Tá ótimo. Nós vamos procurar que a nossa assessoria jurídica do Cidadania e do PSDB respondam, porque nós temos os e-mails, né? Vamos ver se a gente consegue responder, porque o assunto é muito vasto. Eu que fui deputado, vou contar um segredo para vocês. Boa parte da legislação é para travar a renovação. Infelizmente, quem legisla muitas vezes por interesse próprio. Então, assim, essa campanha curta e tão amarrada evita muito a renovação, mas tem outros vetores que impulsionam a renovação, candidaturas novas. Então, agradecendo muito a Marilda e o Arlindo, eu queria passar para o nosso Luciano, que vai fazer o fecho, a despedida em nome das duas fundações. O Luciano é ex-prefeito de Vitória e presidente do Conselho da Fundação Astrogildo Pereira. Luciano. Pestana, boa noite a todos aí, aos alunos e alunas do curso, à professora Marilda e o nosso conselheiro Arlindo, ao João. Eu ouvi atentamente aqui, Pestana, a palestra. É impressionante como de eleição para eleição a coisa muda e a gente tem que ficar atento. Eu gostaria de lembrar que amanhã essa aula de legislação eleitoral ela continua com um rebatimento pontual. Amanhã vai ser discutida arrecadação de campanha, finanças e contabilidade. Olha, eu já fui candidato ao longo da minha vida 11 vezes. O Pestana também várias vezes. Não tem nada pior do que você terminar uma eleição ganhando ou perdendo e ter que lidar com prestação de contas mal feita, com falta de documentos, eu estou falando assim, porque eu já vi isso. Graças a Deus, nas minhas campanhas, eu sempre me preocupei com isso desde o início e consegui fazer uma prestação de contas com tranquilidade, a maior parte delas sendo aprovada sem ressalva. Isso é muito importante. Outra questão importante é que o candidato não deve misturar a sua pessoa física, o seu CPF, com o seu CNPJ de candidato. São duas coisas diferentes. O candidato ele é uma pessoa jurídica, a pessoa é uma pessoa física. Quando a pessoa mistura essas coisas, ela perde o controle da campanha e coloca em risco a sua família e os bens, às vezes, que a família tem. Então, essas aulas de hoje, que foram brilhantemente conduzidas pelo Pestana, pelo João, pela doutora Marilda e pelo Arlindo, elas amanhã passam também a ser um rebatimento, uma continuidade. Nós vamos ter o doutor Marcelo Nunes, que vai falar sobre arrecadação de campanha, prestação de contas, contabilidade, e o Guilherme Sturm também, que é outro palestrante importante. Então, agradecer aí o carinho do Pestana de me passar a bola para a gente poder encerrar o curso. Até amanhã às 19 horas. Parabéns a todos que estão participando para melhorar aí a compreensão e melhorar o desempenho da campanha. Campanha organizada é campanha vencedora. Uma das formas da gente ver uma campanha que não vai a lugar nenhum é uma campanha desorganizada, que não cumpre a lei, ela já começa mostrando a sua fraqueza. Pelo contrário, a campanha organizadinha, cumprindo a lei, sem problemas, ela já é um grande indicativo de vitória. É isso, Pestana. Um grande abraço, boa noite a todos. Obrigado, Marilda, obrigado, Arlindo. Boa noite a todos. Até amanhã.